Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aí nessa saga do SQL, dessa vez falando sobre DQL, que é a parte da linguagem responsável por recuperar a informação do banco de dados, né, com seu grande comando aí select, né, e várias outras coisinhas que a gente usa junto, várias outras palavras-chave que a gente vai gastar um certo tempinho falando sobre isso, porque é, é um domínio bem extenso em relação à quantidade de combinações que a gente pode fazer e principalmente para quem trabalha com dados, com análise de dados, é uma das ferramentas mais fundamentais aí para a gente recuperar informações e ser muito criativo, na verdade, na hora de recuperar essas informações, porque a maneira como as informações são salvas no banco de dados não é fazer um tabelão de informação, mas compartimentar as informações de forma que cada informação ela tem um aspecto um pouco mais semântico, né? Aquela ideia de identidade que a gente falou aí no primeiro vídeo da saga. Tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso texto introdutório e depois vamos meter a mãozinha na massa aí. Tá? Bom, então como eu falei, né, o comando fundamental aqui é o comando select, ele ganhou um pequeno destaque, tá? Mas junto dele vamos ver outras palavras-chave que podem ou não aparecer ali. Então, quando a gente faz uma seleção, a gente faz a seleção a partir de uma tabela. Então, a palavra-chave from, ela sempre vai estar ali, tá? E aí from, alguma tabelinha aqui do lado. Como eu falei na parte introdutória, geralmente a gente vai juntar informações, a gente vai juntar mais de uma tabela para que dê corpo à nossa consulta, ao nosso select. Então isso vai vir acompanhado pela palavra-chave join, que a gente vai demorar um pouquinho até chegar nela, porque envolve eu mapear certinho quem são as conexões, né, que vão juntar essas duas tabelas para formar uma tabela mais robusta. Tá? E aí a gente, por enquanto, então vai trabalhar com filtros, com o comando where, por exemplo. A gente pode também limitar a quantidade de linhas que eu quero trazer nessa consulta. Isso pode ser feito usando top, limit. Eu também posso recuperar informações sem querer que elas tenham repetição, né? Ou seja, cada linha acaba formando um índice único ali. Então a gente, para isso, usa a palavra-chave distinct. E a gente também pode fazer contas sobre essas informações, ou seja, aquelas informações vêm agrupadas de maneira que eu posso usar uma função de agregação para trazer uma visão mais estatística sobre aquela coisa. Então, para fazer isso, a gente precisa usar o group by. Por exemplo, eu quero contar quantas entidades tem, eu quero somar, eu quero tirar uma média, né? Então, a gente faz isso com a palavra-chave group by. O having, ele é como se fosse o filtro where, só que no contexto de group by. Ou seja, eu quero fazer um filtro, mas um filtro levando em consideração esses agrupamentos. Eu quero que eu só recupere o cara quando a soma dos valores é maior do que x ou menor do que x, enfim. O having vai aparecer nesse contexto. De novo, mais uma coisa que vai demorar um pouquinho para a gente chegar. E eu posso também querer que as informações venham de forma ordenada com o group by. Né? Por algum motivo, eu não quero que as informações venham da maneira que elas foram coletadas no banco. Eu quero ordenar por, nosso caso aqui, por escola, ordenar por turma, ordenar pelo nome do aluno. Tá? Então dá para fazer isso com o order by. Beleza? E aí eu trouxe um pouco da anatomia do select para, enfim, mostrar, né, como é que na documentação isso vem, cheio das suas firulas aqui, cheio de opções. Tá? Então aqui tem um select, né, mas vamos pular um pouquinho dessa parte aqui que vem com colchete, porque isso é opcional e tal, e ver que sempre eu tenho que colocar um from, então select alguma coisa from, e eu passo uma tabela, né, ou uma lista de tabelas. Né? Por enquanto, a gente vai ficar com uma tabelinha só, para ficar mais simples para a gente. E aí eu posso filtrar, posso agrupar, você vê que tem um having logo depois do group by. Eu posso unir, eu posso fazer duas consultas e uni-las de uma vez só no resultado final.
tem um limite, você vê que tem um limite lá em cima, um limite aqui embaixo, com offset, sem offset, enfim. Tem muita coisa aqui para a gente poder trabalhar nos próximos materiais, mas hoje a gente vai tentar ser o mais sucinto possível, né, para dar um overview bem bacaninha sobre a coisa. Então vamos lá para o nosso material de referência. Eu falei que a gente vai falar hoje sobre DQL, que é o Data Query Language, né, que é basicamente nessa parte responsável pela recuperação de informação do banco de dados. A gente fala recuperar é isso, né, porque no insert a gente salva a informação, dele a gente deleta e alguma coisa do tipo. Então agora a gente quer ir lá no banco e pegar essas informações de volta, né, recuperar nesse sentido de trazer de volta uma informação que foi salva. E o comando básico aqui é o select. Né? Select não tem outro método de recuperar informação que não seja usando o comando select. E aí, como eu falei, a gente sempre faz um select from. Tá? Entre o select e o from, a gente passa o nome das colunas. Tá? Isso eu não falei lá na anatomia, mas a gente passa o nome das colunas. Se eu quero todas as colunas, eu simplesmente posso usar uma estrelinha no lugar e ele me traz todas as colunas. Não preciso nominalmente trazer todas as colunas, mas eu posso fazer isso. E, em geral, a gente faz bastante isso, inclusive usando umas funções e tal, para fazer um tratamento. Posso juntar uma informação na outra, posso criar colunas no meio do caminho. Enfim, a gente vai olhar todas essas coisas aí ao decorrer dos próximos vídeos, tá? Mas vamos lá para o nosso base, para dar uma olhadinha nessa parada. A partir do momento que a gente está falando de DQL, de select, eu vou evitar um pouco essa ferramentinha aqui que a gente vem usando, tá? Porque ela não vai ser tão interessante para a gente fazer select pela forma que a gente vai olhar para as informações. Eu vou fazer aquele select lá, tá? Eu vou esticar um pouquinho isso aqui também. Então, aquele select star from, e aí rede escolar. Tá? Vai executar isso aqui, vai ter nossas escolinhas lá, tem escola A, colégio B, escola C. Aqui tem a quantidade de linhas que foram recuperadas. Né? Então tem 3 linhas no conjunto, aquele status de comando executado e etc e tal. Mas para olhar informações grandes, a gente vai usar esse campo de consultas. Inclusive, vou deixar até algumas consultinhas salvas aqui. E aí usar um pouco, né? Já que a gente está usando o Base, né? Usar um pouco da funcionalidade dele. Então a gente tem o Create Query Design View, parará, e esse carinha aqui. É a terceira opção. Então eu vou colar aquele cara e vou executar agora com esse comando, que pode ser clicar aqui ou apertar F5. E você vê como é que ele ficou mais interessante para a gente visualizar. Por quê? Porque ele não trouxe aquela coisa lá que era uma linhazinha embaixo da outra, meio sem sentido, separado por vírgula. Aqui ele já traz a coisa tabelada, né? Bem bonitinho e tal. Inclusive com a possibilidade de a gente alterar coisas aqui, né? Ele traz quase que um formulário para a gente operar direto nos dados. A gente não vai querer isso por enquanto, então eu vou ativar essa opção aqui, ó. Rodar o comando SQL de forma direta, tá? Eu vou rodar de novo, vai parecer a mesma coisa, mas você vê que eu não tenho mais a opção de editar, tá? Mas aqui embaixo eu também tenho a quantidade de recordes recuperados e eu posso caminhar neles aqui nessa navegaçãozinha e tal. Posso ir para o último, para o primeiro, etc, etc. Tá? E o legal daqui também é que eu posso salvar. Então você vê que até o botãozinho de save que está bem pequenininho na tela, mas ele está aqui no cantinho. Eu posso salvar essa consulta. Vou botar assim, vou chamar de escolas para eu lembrar depois. Tá? Só para dizer que a gente salvou essa consulta. Aí fecha aqui, por exemplo, pode fechar aqui também. E essa consulta está salva. Agora se eu der 2 cliques nela, ela roda a consulta diretamente. Então, isso é uma coisa interessante, às vezes, para ser feito. Tá, então, vou voltar para esse carinha aqui, que a gente fez a nossa consulta. Vou pegar o escola de novo, posso editar aqui, ó. Edit, e posso rodar, obviamente. Tá, então, a gente recuperou todas as colunas, mesmo sem saber. De repente, eu não sabia quais são as colunas, consegui recuperar elas. Mas eu posso dizer quais eu quero. Por exemplo, só quero o ID escola. Então eu digo, ó, select ID escola, para rodar,
Agora só vem ID escola. Select ID escola, nome escola. Separo por vírgula, rodo, recupero só as informações que eu quero. Tá? E eu posso também começar a fazer filtros, né? Que seria, deixa eu voltar aqui para o textinho, que seria a segunda opção. Então, filtrar. Eu vou começar basicão aqui. Filtrar com igualdade, ou seja, de forma precisa, exata, né? Então, eu quero exatamente que a minha consulta, que o meu filtro atinja um objetivo específico. Eu uso o sinal de igual. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui, para a nossa tabela de escolas, vamos dar uma olhadinha aqui nela aqui, ó, inteira. Então, eu quero filtrar, então vou botar aqui where, por exemplo, id escola igual a 1. Ó, vamos executar esse carinha, só me trouxe a primeira escola, porque só aquela escola que o id é 1, e aí isso é normal, né? Porque o id vai identificar aquela linha. Mas eu quero, por exemplo, select nome escola. Vou botar nome escola igual a 1. É só de sacanagem. Aqui não vai recuperar nada, mas vai rodar. Só não trouxe informação nenhuma. Aí eu vou botar nome escola igual a escola A. E aí agora me trouxe a primeira escola. Escola B. Não tem escola B. Eu mudei para colégio. Então não vai trazer nada. Escola C. Traz a escola C. Tá? Então por enquanto a gente não tem muita flexibilidade nisso aqui, porque a gente só tem 3 registros, né, e eles são diferentes o suficiente para que esse filtro ele recupere uma linha só. Mas é possível que, sei lá, eu quero trazer uma consulta de alunos da escola tal, então vai ter todos os alunos da escola tal. Alguma coisa nesse sentido, né? Não quer dizer que o filtro com o igual vai sempre trazer a unidade. Entretanto, vou voltar para o nosso textinho, a gente também pode usar um filtro mais flexível, que é o filtro like, né? Então, para o like, a gente vai ter que usar um símbolozinho aqui que vai representar uma coisa que pode ser várias coisas, né? Um caractere coringa que vai representar, eu tenho que ter essa parte, mas qualquer outra parte pode ser qualquer coisa, né? Então deixa eu tentar deixar isso claro aqui pra gente. Então, ao invés de usar o sinal de igual, vamos usar o like, né? Ou seja, parecido com. E se eu usar o like escola C, por exemplo, ele vai recuperar a mesma coisa, né? Então, o like, se eu faço uma busca exata, ele funciona exatamente como igual. Mas agora eu quero like escola. Vou ter um espaço aqui, mas nem preciso colocar. Vou até tirar aqui. Escola e uso o percento. Esse percento vai trazer esse sabor de qualquer coisa além disso. Ou seja, eu preciso começar com escola e depois disso pode ser qualquer coisa. Tá? Eu crio um padrão de busca e qualquer coisa que faça sentido naquele padrão é recuperado. Então agora quando eu te executar, vai vir as duas escolas. Né? Então, por exemplo, eu quero que seja qualquer coisa que termine com C. Então, dentro do nosso contexto, deve vir só a escola C. Tá? Qualquer coisa que termine com B. Então aqui vai vir o colégio B e assim sucessivamente. Beleza? Então, assim, esse é o basicão para a gente fazer consulta. Seleciona as colunas, né? O select, na verdade, é isso, né? Selecione as colunas. E aí eu faço uma lista de colunas. E aí eu posso ainda filtrar essa informação antes que ela seja disponibilizada, seja recuperada no banco. Tá? Mas aí, às vezes, né, a gente não sabe muito bem o que esperar dessas informações, ou principalmente quando a gente precisa juntar tabelas, a gente precisa entender um pouco mais sobre elas. Às vezes isso não está tão documentado quanto a gente gostaria, assim, não tem um lugar de referência. E aí tem um lugar, né, tem uma informação muito relevante que faz parte do padrão de SQL, que você tenha esse carinha aqui, ó, Information Schema. E como o próprio nome diz, ele é um esquema, ou seja, ele não é uma tabela, ele é como se fosse uma pastinha que tem várias tabelas dentro. Tá? E essas tabelas, elas vão trazer metadados muito relevantes, né, como eu coloquei aqui, fornecem metadados sobre os objetos de banco de dados. O que são esses objetos? Não são só as tabelas, é tabela, relacionamento entre as tabelas, que tipo de informação que está nas colunas das tabelas. Tá? Então tem uma série de tabelinhas ali dentro que vão trazer informações relevantes para a gente. Vamos começar com esse aqui, ó. Select star from information schema .system tables. Esse ponto também é uma coisa bem
interessante da gente observar. Então, information underscore schema, ponto. Por que eu estou botando ponto? Ponto é como se fosse o arquivo dentro da pasta. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo a.txt na minha pastinha documentos. Então, para eu citar onde é que está o arquivo A, eu diria documentos.a, alguma coisa nesse sentido assim, tá? Então, estou dizendo que dentro daquela pastinha, daquele esquema, eu tenho a tabela tal. Na verdade, isso é chamado de Full Qualified Name, é o nome completamente qualificado da minha informação. E ele é separado por três etapas, né? Seria o nome da tabela, ponto, o nome do esquema, ponto, o nome do database, ponto, o nome do esquema, ponto, o nome da tabela. Aqui, como a gente está trabalhando com Hyper, a gente só tem um banco de dados, então não preciso citar o banco de dados, mas eu posso citar o esquema e o nome da tabela. Então é system underscore tables. Então, rodando essa tabelinha aqui, dá uma aumentadinha nela aqui rapidão, vamos ver que tem informações ali variadas, né, sobre, pelo menos essa aqui é bem um resumo de como as coisas estão colocadas ali. Então tem o esquema da tabela, aí vocês vão ver que tem information schema, e lá embaixo tem o public. E aí quem está no public, ó, a coluna do lado é o nome das tabelas, tem um monte de informação aqui dessa information schema, mas tem as nossas tabelinhas aqui também, aluno, escola, turma, né? Assim como o tipo de tabela, se é uma tabela de sistema, se é uma tabela comum, digamos assim, algumas informações que a gente pode colocar na hora que cria a tabela, alguns comentáriozinhos e tal, para que ela serve, né? E a forma de armazenamento e se ela é modo apenas leitura ou se ela pode ser, né, sobrescrita, atualizada, etc, etc. Então você vê que Information Schema tem várias informações relevantes e a gente também pode olhar como é que estão, quais são as colunas das tabelas, tá? Então aqui ainda vou usar um filtrinho aqui legal. Então, Information Schema, agora a tabela que a gente quer é o System Columns. Vamos voltar para ela lá. Ok. Então, System, não Tables, mas agora System Columns. Tá, vou rodar aqui sem filtro nenhum, para você ver que dá uma cacetada de informações aqui, ó. Para ser mais exato, está recuperando 416 informações, linhas, né? Registros, mas esses registros eles se estendem também por uma quantidade razoável aqui de colunas, desculpa. Então vamos filtrar aqui para trazer só as nossas informações. Então, where, o que? Eu quero, por exemplo, que o table schema, não tem o A, scheme, tá? E quando a gente faz o filtro, né, a gente filtra pelo nome do cabeçalho, pelo nome da coluna. Então, só, naquela coluna, naquela primeira linha que descreve a informação que está abaixo dela, eu vou tentar aplicar um filtro. Então, eu quero que o esquema que traga só o esquema public, por exemplo. Então, agora só vai trazer informações das nossas tabelas. Então, por exemplo, vamos dizer assim, ó, eu também não quero ver tudo não. Eu quero que seja esse table scheme e, adicionalmente, faça mais um filtro, né? Some um filtro ao outro e traga, por exemplo, que o table name seja rede escolar. Vamos usar o like, né? Só porque a gente aprendeu. Like qualquer coisa, mas que termine com escola, por exemplo, que é só que a gente está interessado aqui. Olha lá, boa. Então, só recapitulando o que foi feito aqui, ó, filtrei. Tem que ter, né? As duas coisas têm que ser satisfeitas. O table scheme tem que ser public, tá certo? Ó, os três vieram com public. E o nome da tabela tem que terminar com escola, tá certinho. Beleza. E ele me trouxe 3 linhas. Por quê? Porque dentro dessa tabela tem 3 colunas. E ele me trouxe todas as colunas. Aí tá me dizendo qual o tipo de dados que tem. Qual o nome, né? É o código do tipo de dados e um nome bonitinho para esse tipo de dados, né?
Isso aqui seria mais ou menos o quanto que ele ocupa de espaço. Se é um número, às vezes ele tem um número de precisão, né, de exatidão daquela informação. Se ele pode ser nulo, se não pode ser nulo. Se tem um valor default, por exemplo. Tá? Então tem bastante informação aqui que a gente pode recuperar caso a gente não tenha acesso a essa informação de outra maneira. Tá? Então eu tentei não ser assim, muito detalhista nas informações, então a gente fez select, colocou coluninhas ali, colocou com a estrelinha que traz todas as colunas, fizemos filtros igual filtro like e olhamos uma informação, né, uma tabela, um esquema que tem tabelas ali muito importantes para enriquecer a nossa experiência, o nosso conhecimento sobre as tabelas que estão embaixo do capô ali do nosso alvo de consulta. Tá? Então, às vezes, a gente precisa de fato buscar alternativas para consumir informações, por mais que esse não seja o caminho assim, mais sutil, né? Mas ele está sempre presente, então a gente sempre pode contar com ele. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido e aí a gente vai só agora continuar contribuindo com esse select aí que tem muito pano para manga ainda. É isso aí, valeu, forte abraço.